Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Olá, boa tarde a todos. 3 em ponto em Fortaleza. Eu sou o Ricardo Bezerra e está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real sem cortes. Só corte de carne, viu? Onde você vai conhecer a história real sem cortes dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia, a nossa sociedade, com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo e que você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza, e você que já está acostumado comigo, vai lá no Instagram, no Facebook, Ricardo Bezerra. E o tema de hoje: mais um grande campeão, um jovem campeão. Nós vamos conhecer um dos maiores cases empresariais dos últimos tempos, aqui no Ceará. Ainda muito jovem, ele começou trabalhando no espetinho da família. E requieto e buscando aprimorar os seus conhecimentos, ele se tornou chefe de cozinha, ele se formou em gastronomia. Montou o seu primeiro negócio, uma pizzaria, mas a inexperiência empresarial o fez fechar o negócio muito rapidamente. Mas ele insistiu, persistiu e não desistiu. E ele, junto com um sócio, partiu para uma nova e desafiadora empreitada: criar uma churrascaria diferenciada, com produtos de alta qualidade, mas com um preço justo. Nascia assim esse que foi e que é um dos maiores cases de sucesso do mundo dos negócios cearenses nos últimos tempos: o Grupo Evol, dono das marcas Parrileiro, Seu Conrado e Burger e Ponto. E quem vai contar essa incrível história de sucesso, e bote incrível nisso, e rápida, é o próprio, o meu amigo Gustavo Freitas, que eu tenho aqui no Conexões. Já era para ter te trazido antes, mas antes tarde do que nunca. Você tem o meu boa tarde e o respeito de todos os que fazem o Conexões e da sociedade cearense, meu amigo. Boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores aí que estão acompanhando. Prazer a gente estar aqui, contar aí a nossa jornada até aqui, né? Não foi fácil, mas estamos aqui após muitas, né, idas e vindas aí nesse mundo que é desafiador, mas é gratificante. E tem muito pela frente, né? Que você vai contar também o que é que vem pela frente aí. Gustavão, o programa você sabe, você conhece, é nosso ouvinte, telespectador, você sabe que dura 1 hora, mas passa bem rapidinho. Então vamos começar pelo começo para ver se a gente consegue fazer todas as perguntas que eu tenho aqui para você. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua família. Seus pais já tinham negócios em gastronomia, um restaurante? Você, pode-se dizer, nasceu dentro de um restaurante? Foi isso. Minha história na gastronomia começou, né, com meus pais tendo um mercadinho, né? A minha mãe era telefonista na época da antiga Teleceará, e meu pai, né, tocava essa operação do mercadinho, basicamente. Depois evoluiu para um espetinho, né, de rua, ali mais ou menos na calçada da casa da gente, né? Aquilo foi, né, gerando um burburinho, foi pegando, né, e foi evoluindo, né? Nesse tempo, né, evoluiu ainda mais, né? O espetinho virou realmente algo mais a cara de um restaurante, né? E eu comecei a ingressar, né? Fazia ali o que meu pai me mandava. Tu, né, tinha quantos anos, mais ou menos? Limpava a mesa. Cara, comecei mais ou menos aí com 10, 12 anos já no meio ali, né? Acompanhando ele em alguns processos, né? Em algumas atividades, ainda que, né, naquele tempo de forma muito arcaica, né? Não se tinha, né, o que a gente tem hoje, mas, né, ele louvável a construção dele, porque ele saiu de um interior e, né, montou um negócio que realmente perdurou aí por 30 anos e perdura ainda com a minha irmã à frente hoje, né?
Então quer dizer que com 10 anos de idade, teu pai já te colocou para fazer alguma coisa. Mas aí eu te pergunto, no teu caso específico, a gente vê que muitos pais ficam tentando colocar para os filhos, trazer o filho para o seu negócio e o filho acaba abusando, não gostando, né? No teu caso foi diferente. Você buscou, né? Acho que você mesmo disse, pai, eu quero trabalhar, ou não? Ou foi teu pai que insistiu para você? Eu acho que foi uma junção. Um pouco das duas, né? Eu acho que a gente naquela época não tinha tantas opções assim. Ou você estudava, eu não era muito bom de estudo, não gostava muito de estar em sala de aula, assim, né? E eu fui engraçando, né? Fui criando ali a aptidão por aquilo. E foi gostando, né? Fui gostando, fui tomando gosto realmente. Se identificando com o negócio, né? Fui buscando soluções também de inovação para o negócio, né? Chegou um ponto até que tinha algumas divergências com meu pai, né? Mas, logicamente, dentro de uma linha de respeito e trabalho, né? A gente foi crescendo juntos, né? E o negócio foi crescendo, né? Eu tinha uma cabeça que... A minha mãe sempre dizia que ela tinha uma frase que dizia: meu filho, pise no chão que você voa muito alto. E eu era sempre muito inconformado com isso, porque eu me sentia ainda muito preso e né? Querendo dar voos maiores, mas eu acho que tudo é no tempo de Deus, né? Tudo é no tempo de Deus, mas você tem que dar uma quebrada de cara também, né? Você tem que entrar para sofrer, levar porrada e depois se reerguer. Eu acho que você estava certo. Mas sua mãe também estava certa, tanto é que você está aqui. Vamos lá, quer dizer que tu chegou a se formar, não? Mas você chegou a cursar, fez administração? O que foi que você fez na faculdade? Eu cheguei a ingressar na Unifor, fiz mais ou menos 2 períodos ali indo pro terceiro. Eu realmente não me encontrava muito na sala de aula. Eu já nessa época, né, de Unifor, já tinha por volta de 19 anos e eu já estava efetivo, praticamente eu tomava de conta do restaurante, né? E de fato, assim, eu via na sala de aula um nível das pessoas muito crua e eu não conseguia lá no negócio, me achar muito, porque eu já efetivamente trabalhava, né? Então aquilo me dava uma certa angústia de estar ali dentro, parecia que eu estava perdendo tempo, uns anos de vida. E então chegou um momento que realmente eu disse, cara, eu prefiro trabalhar, né? Porque eu sei onde eu posso chegar. E aí, por falar nisso, você estava lá tranquilamente, como era o nome da churrascaria do teu pai, que era o Espetinho, que virou churrascaria? Arcos, né? Arcos. Arcos, que sua irmã toma de conta até hoje. Isso. Mais de 30 anos de empresa. Onde é que fica? Fica ali no Benfica, ali na Padre Mororó, pertinho do Shopping Benfica, né? E o negócio tá indo bem pra caramba até hoje, tá lá sendo tocado pela mesmo jeito, minha irmã, né, faz um bom trabalho lá, teve um trabalho aí de sucessão, né, na minha época de saída, então, assim, foi doloroso para ela também. Minha irmã é farmacêutica de profissão, né, e acabou deixando a profissão para ingressar nesse caminho, né. Meus pais também já não estavam mais, né, tão atuantes. E se deu bem, né? Se deu bem. Ela trabalha, né, é um negócio que tem uma linha, tem um público já fiel, tem, né, acho que é isso. O trabalho agora é manter o que tem aí. Bom, vamos lá. E aí você, mesmo assim, você resolveu voar, traçar o seu voo sozinho, voo solo. E aí você resolveu fundar uma pizzaria. Me conta como é que foi, você tinha quantos anos nessa época? Cara, eu já tinha aí por volta de 25 anos, né? 24, 25 anos. E por que você tomou essa ideia de sair do negócio dos teus pais para botar o seu? E não continuar o dele, evoluir o dele? Eu tinha muitos pensamentos divergentes do meu pai, né? Assim, meu pai aí, como eu falei, um cara, né, que veio do interior e o modelo de negócio dele já não se encaixava mais no meu modelo de negócio, né? Então, eu tinha ali a tecnologia a meu favor, eu tinha a inovação a meu favor e eu queria colocar isso em prática, né? Mas acontece que não é só sobre isso, né? Empreender. Né? Você tem que ter realmente a expertise, você, né, quebra a cara muitas vezes, né? E a pizzaria surgiu nessa época com essa vontade de empreender. Eu já estava também num momento em que eu estava noivo, né? Nessa época. E já tinha aquela, né, ânsia do compromisso do casamento, né? Então eu queria, bala, né? Tem que ter dinheiro, porque eu não queria só dividir o pão na casa do meu pai, né? E aí eu tive que realmente começar a me movimentar.
E como é que foi? Como era o nome da pizzaria? E por que uma pizzaria? Por que não foi pra uma churrascaria direto? Eu acho que a pizzaria era a maior dor, acho que no momento ali. Eu sentia muita necessidade de ter algo com uma qualidade melhor, né? Naquela época, lá naquele bairro. E a pizzaria, né, me veio com a oportunidade na época também de pessoas que trabalhavam comigo, né? E aí nasceu a Senhorina, né, que era uma pizzaria, né, só de delivery, não era presencial, era só de delivery já naquela época, né? Então já tinha esse conceito um pouco mais só de iFood, né, e delivery. Minha esposa até trabalhava comigo, minha esposa dava um plantão nas farmácias e depois ia para trabalhar comigo. Então ela me ajudou muito nessa caminhada. E foi bem facinho, não precisou de capital, não pediu dinheiro emprestado a ninguém, apertou um botão, a pizzaria apareceu na tua frente. Como é que foi? E aí entra o papel do meu pai, né, que me incentivou, me financiou, né? Eu acho que foi muito importante para minha vida, assim, eu acho que sem ele eu não teria, né, porque eu realmente não tinha recurso, não tinha opção de buscar isso em banco, né? E ele montou isso para mim. E deu certo? Deu muito certo, né? Por um certo período, né, a gente estava num caminho muito certo, mas eu acho que a imaturidade de empresariar realmente assim, faltou gestão minha naquela época, né, de vários aspectos, né, e levaram a uma queda, né, do negócio, muito embora o negócio fosse um negócio bom. Negócio, né? Bom negócio. Né? Além disso, também eu acho que estava numa época de transição já de uma evolução da gastronomia, sabe? A gastronomia, eu falo sempre assim, 2015, 2016 para cá, ela passou por uma transformação muito grande. Como assim? A evolução do paladar nas pessoas, Eu acho Por exemplo, a pizzaria, quem é que criava as pizzas? Quem era o chefe, o pizzaiolo? Tinha um pizzaiolo na época, né? Não era eu que ainda criava, eu já fazia gastronomia, né, no Senac. Mas não tinha, né, ainda a cancha suficiente, o feeling, né, de criar, né, isso. Mas participei ativamente do modelo do negócio, né, de montar do que eu queria. Eu sabia muito bem o que eu queria, né. Mas eu acho que você acha que foi 2015, 2016 que mudou o paladar, né, o gosto deu uma evoluída, né, para cima? Por quê? Como? E qual é a causa disso, na tua visão? É como eu estou dizendo, eu acho que o mercado cearense, principalmente, ele se baseia muito em São Paulo. São Paulo se baseia muito em Nova York e a gente se baseia muito em São Paulo. E as coisas tendem a chegar em São Paulo e depois de um certo tempo vir para cá, né? Eu não sei se em outros nichos aí, mercados, funciona assim, mas na gastronomia, né, você vê muito isso. E eu comecei a perceber um movimento, né, de alguns restaurantes, de algumas coisas abrindo, mais ou menos ali em 2017, por aí, que foi quando eu já estava fechando essa primeira operação, né, a gente já via uma evolução no paladar realmente da gastronomia, né. Eu mesmo comecei a frequentar alguns lugares que já tinham, né, exploravam outras, né, gastronomias, né, e mais ou menos em 2018, né, eu notei que chegou um produto diferente na cidade, né, que já era uma pizza de fermentação natural, né, e a gente começou a pensar já nisso, que foi quando eu formei essa sociedade nova da Nova Senhorina, né? A Senhorina, então, ela fechou. Teve um momento que ela fechou as portas, ela só entregava a domicílio, né? Isso. Através do iFood e tal, mas ela fechou as portas. Fechou. Aí você voltou para Arcos. Fiquei somente na Arcos. Já casado. Já casado. Mas aí quando foi que você resolveu aprimorar os teus conhecimentos e fazer um curso de gastronomia? Foi nessa época aí ou foi antes já? Já antes mesmo de fechar, eu já estava em curso já, né? Eu já fazia o Senac, né? O Senac naquela época tinha duração de 1 ano, mais estágio de 2 meses, né? Então eu já estava nessa caminhada, né? Já aplicava algumas coisas no restaurante, né? E na pizzaria eu não sei se houve uma falha de gestão realmente de tempo, de processo, de pessoas. O que foi cair o nível? O que foi que aconteceu? Eu acho que não foi cair nível, porque de fato isso é Ou foi muita concorrência?
Talvez, para o produto que eu estava oferecendo já não cabia naquela região. Não tinha inovação. Na verdade, tinha demais. Ou então estava à frente do tempo. E aí naquela praça já não estava, talvez, comportando aquilo que o cara estava oferecendo. E diz uma coisa, o Gustavo, quando as pessoas às vezes, né, especialmente nós empresários, a gente tem que ser muito resiliente, né? Então a gente tem que entender que a vida é uma guerra feita de várias batalhas. E às vezes a gente perde um jogo, é um campeonato, perde um jogo, mas não perde o campeonato, né? Depois que você fechou, te deu alguma depressão, veio algum monstro na tua cabeça, e disse, pai, eu não dou pra ser empresário não, vai cuidar do negócio do papai, devia ter me formado, passou isso ou não? Você persistiu, como é que foi? Ricardo, não passou. Não posso dizer que passou, porque eu acho que eu sempre fui muito essa figura resiliente. Né? Eu nunca fui de me abater, de me deixar, né, levar para o fundo do poço por falta disso, porque eu acho que a vida do empresário... Eu acho que eu nasci empresário, com essa essência. Assim, do... meu primo, bicho. Porque... Portanto que a gente já apanhou, não é brincadeira não, entendeu? Então eu acho que eu Segurou a peteca de boa, né? Eu segurei e já comecei a projetar outras coisas, né? Então na minha cabeça eu já tinha muito traçado assim o que eu queria, sabe? Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Você falou no Senac, né? Curso de gastronomia no Senac. É uma formação, né? Você aprende de tudo lá e mais do que isso. O pessoal fala muito, eu não sei se o nome está correto, é Le Cordon Bleu, né? Sim. Lá na França, que é um maior curso de gastronomia, maior, vamos dizer, onde você se forma e tem realmente um diploma aceito em todo mundo. Aqui no Brasil, nós temos algo similar que você considera? E o Senac é um excelente curso de gastronomia? Sim. Eu continuo considerando o Senac um grande curso realmente de gastronomia, sobretudo os que têm disponibilidade para São Paulo, né? São cursos realmente bem robustos, né? A Le Cordon Bleu, né? Eu particularmente, por uma época, eu cheguei a pensar em fazer, mas eu acho que é muito específico, é muito nichado, é uma realidade que, quando na prática se depara, não funciona, né? Então, eu tenho algumas pessoas, assim, que eu vejo que fizeram Le Cordon Bleu e que, na prática... Não consegue colocar em prática o que aprendeu lá. Né? Porque a realidade do Brasil é outra. Um regionalismo também, né? Então, eu acho que a nível de trabalho, mercado de trabalho, eu acho que o Senac é algo bem, assim, interessante. E para o teu negócio, depois que você fez o curso de gastronomia, melhorou tudo, né? Porque agora você passava a entender tudo do negócio. O principal, a essência do negócio, que é a comida, né? Que é a gastronomia, né? Sem dúvida, Foi cara. importante para ti, né? Eu não fiz o Senac com a intenção de me tornar cozinheiro ou chefe de cozinha. Era para entender melhor o teu negócio. Exatamente. O negócio, eu não consigo entender uma coisa se eu não tenho conhecimento. Se você não sabe fazer essa coisa. Então... Bom, então vamos lá. Aí, depois do baque de fechar a pizzaria, de voltar ao negócio original dos pais, você decidiu, junto com um sócio, me corrija se eu estiver errado, que eu andei estudando sobre você, o Lucas Nogueira, né, que é casado com uma prima tua, né? Vocês resolveram montar um novo negócio, que seria uma pizzaria, mas se transformou numa churrascaria. Conta aí como é que foi. Inicialmente foi uma reabertura de uma senhorina, já num novo formato, aí já vem numa culinária mais voltada para a Itália mesmo, não era mais aquilo que eu tinha lá no começo, né? Então já era uma massa de fermentação natural, onde a gente trabalhava isso 24 horas de fermentação. Isso era uma coisa muito nova para a cidade. E aí a gente errou mais uma vez. À frente do tempo. À frente do tempo de novo. Né? E aí a gente começou a ver que aquele produto, as pessoas ainda não viam valor naquilo. Né? E aí a gente... Né, começou sobretudo porque a praça que a gente estava era muito complicada, né, que era no Lago Jacaraí, né? Então, se tinha pessoas que tinham entendimento sobre isso, estavam num público, numa região onde era Meireles, Aldeota, né?
E aí foi vocês, quando... Foi o turning point, né? Resolveu virar a chave. Foi quando a gente começou a procurar, né, um novo ponto para Senhorina, na região da Aldeota Meireles, né? E a gente nessa busca e vendo ponto, e vai aqui, vai ali e tal, isso aí, né? O Lucas já morava há muito tempo já na região da cidade dos funcionários, ali do lago, né? E tinha um ponto de esquina, né? Basicamente na mesma avenida onde era a pizzaria. Lá no Lago Jacaraí. No Lago Jacaraí, que a gente um belo dia deu um estalo e disse, cara, esse ponto aqui tá parado há muito tempo, né? É um ponto de esquina, um ponto bom e tal. E foi quando a gente conversando, ele falou, cara, não tem coragem de montar um negócio tipo uma Arcos aqui não, que era o restaurante do meu pai, né? Que por sinal sempre foi muito bem quisto por conta da gastronomia. Comida boa, comida de qualidade, uma coisa mais caseira ali, sabe? E aí eu disse, pô, bicho, eu topo toda hora, né? E foi quando a gente começou, né? E já nasceu como parrileiro? Nasceu a ideia do negócio. O nome Parrileiro a gente veio posteriormente, que foi até a minha esposa que sugeriu o nome, né? Ela tinha um número de opções, a gente fez um brainstorm, né? Entre eu, Lucas, o Ralph, né? Na época, e aí vieram vários nomes e tal, e esse nome Parrileiro veio aí né? A mulher tem sempre um sentido assim mais diferente, né? E aí foi quando surgiu esse nome. Pô, esse nome é bom, é forte, é um nome bacana. Tu se lembra do primeiro dia que você botou a churrascaria? Não sei nem se chamava Parrileiro já nesse dia. Era pra ser Parrileiro já. Já era Parrileiro. Como é que foi? Foi um movimento bom que tu sentiu já no primeiro dia? Rapaz, o negócio deu certo. Rapaz, no primeiro dia, era uma quinta-feira, dia... Se lembra disso? Dia 13 de junho de 2019. Você até a data. Nesse dia, a casa lotou, né? Praticamente a gente não fez nenhum tipo de atrativo, nada, né? Basicamente só pessoas próximas, o nome. E deu um pau d'água, que não foi brincadeira mesmo, não. Cara. A gente pensava que... Aí foi quando a gente começou a dizer, rapaz, essa chuva aí só pode ser a bênção de Deus mesmo. Porque dali pra frente, Ricardo, não teve um dia sequer que não houvesse um grande movimento. Que coisa fantástica. Então a gente, ao ponto de quinta-feira abriu, na segunda a gente teve que fechar. Porque não tinha mais nada. Não tinha mais mercadoria. Nada. Tinha que parar. Coisa, rapaz, quando tem que dar certo, dá mesmo, né, não, Gustavão? Que coisa fantástica. Mas vem cá, Gustavo. Parrileiro, o nome e tal, a essência do negócio, ele começou meio na marra assim, ou você já tinha aquela essência de trazer alta gastronomia para o segmento churrasco, mas por preço acessível, já tinha essa essência do negócio ou não? Ela veio com o tempo? Tinha. Sempre foi a nossa ideia inicial, né? Então, nesse momento em que a gente pensou em montar o restaurante, a gente pensou na figura, né, do Ralph. Né? Quem é o Ralph que você tá falando? O Ralph hoje é sócio nosso do negócio, né? Ele tem uma participação. Ele, por acaso, foi chefe lá do Santa Grelha? Esse nome não me é estranho. Ele passou por volta de 6, 7 anos lá no grupo, né? E pelas coincidências, né, e pelas coisas divinas, ele tinha acabado de fechar o restaurante dele. Né? Ele tinha saído do concorrente, da Social Clube, para montar o seu próprio negócio. Isso. Aí, como eu vejo muito isso no mercado imobiliário, não era empresário, e aí o negócio não foi tão bem, você pegou nessa hora aí, nessa época. Convidei, ele achou o projeto, né, muito bom e de cara já começou ele é muito artista, né? Ele é chefe de cozinha e gosta muito de desenhar. E ele já começou a desenhar a parrilla do lado de fora, como é que seria o cenário, isso, aquilo, outro. Né? E a gente já começou a alinhar as ideias, mas uma das questões fundamentais assim, para a abertura do negócio a gente tem que ter muito cuidado com o preço. Aqui, a gente tem que ter, né, um produto qualidade e preço de alta qualidade, atendimento de ponta, né, e preço democrático. A gente tem que ter um cardápio assim. E aí foi isso aí nascendo o Parrileiro. Então, quando o Parrileiro nasceu, era você, o Lucas, já tinha o Ralph? Já. O Ralph já era? Já. Você chegou e para convencer o Ralph a ficar com você, você chamou ele para sócio ou ele começou como funcionário? Como é que foi? Chamamos para ser sócio, mas por questões, né, burocráticas, ele estava encerrando uma operação dele, tem ali uma questão de nome, isso, aquilo, outro, optou por ficar como, né, funcionário, né? E aí, para concluir esse quadro de sócios fundadores, né? A gente,
né, tinha aí surgiu a outra, né, parte que é o Vitor, né? O Vitor, ele é como se fosse um sócio de capital, é isso? Ou ele entrou com essa função, mas hoje ele é sócio ativo. Ativo, né? Tem como negócio somente o grupo, né? Assim, hoje em dia, né? E o Vitor veio para compor essa parte financeira, que a gente realmente já não tinha mais, né? Mas me diz uma coisa, tu falou, do jeito que tu tá falando, Gustavo, dá a entender para as pessoas, foi muito fácil, né? Que lotou no primeiro dia, deu logo uma chuva, São Pedro ajudou e papapá. Mas quais foram as grandes dificuldades que você teve no começo do teu negócio, no Parrilheiro? A de sempre, gestão. Então, assim, gestão de pessoas, de processos, né? E uma coisa que muita gente talvez não saiba, o restaurante tem mais gestão estrutural do que qualquer outra coisa. Eu acho que trabalho tanto que uma construtora trabalha. É mesmo? O meu sócio, Lucas, é engenheiro e né, a gente se dividia muito bem nessas funções. Né? Ele ficava com essa área de, né, implementação, estruturação, né? E eu ficava sempre com a área de operações e o Vitor na área administrativa e financeira. Então a gente tinha... Cada um tinha uma fase específica. Né? E o Ralf era, né, assim como hoje ele é... Né, o cara que dá a criação, que define o cardápio, né, e sabores e tudo mais, né? Mas assim, gestão, cara, é tudo. A gente entende que hoje, né, a gente não trabalha com alimentação, né? A gente trabalha com gestão, né? Então hoje é outro cenário do que começou. Vamos lá, então, em rápidas palavras, olha aí o negócio aí, macho. A gente tá conversando aqui, parece que tem 2 minutos, né? Já tem quase meia hora. Diga se não é um problema psicológico, científico, esse negócio do tempo passar rápido às segundas-feiras. Mas vamos nós aqui. Resume o que é que você tem que os outros não têm. O que é que o Parrilheiro tem? Eu não estou falando do Grupo Evol ainda não, vamos chegar lá. Mas o que é que o Parrilheiro tem que as outras churrascarias tradicionais não têm? Qual é o teu grande diferencial? Ricardo, Vai ficar bem claro. É isso, alinhar, né, uma boa gastronomia, né, alta gastronomia, pode-se dizer, né, ao cuidado e atenção, né, que a gente tem aos mínimos detalhes, sabe? A gente tem um dos valores da gente muito forte, que a gente aplica no dia a dia, é o senso de dono, né? Então, assim, a gente costuma dizer, pô, eu entro num restaurante... e o garçom é como se fosse o dono que está te servindo ali. Aí eu entro no restaurante, eu vou dando um giro 360, se a música tá na altura certa, se o banheiro tá assim, se o atendimento tá legal, se a carne tá, né? Eu costumo dizer que a padronização, eu acho que é um dos mais difíceis do negócio, né, assim. E por muitas vezes eu dou esse exemplo, que no começo do Parrilheiro, quem não foi no Parrilheiro ainda, mas quem já é cliente sabe que o Parrilheiro só serve cerveja branca, sempre, desde o primeiro dia. Isso é um padrão que é muito difícil adquirir, né? E que é besta, mas que muitas pessoas não conseguem, muitos restaurantes. E para isso acontecer, tinha dias que eu pegava o consultor, o garçom, no meio do caminho, pelo pescoço. Volta. Porque o cliente não podia ser impactado com aquilo, né? E é não pode sair do padrão. Não pode. Se tiver, bloqueia a venda. Para de vender. Coisa fantástica, bicho. Tá aí um dos motivos do sucesso. Então, né? O Parrilheiro, ele tem essa essência, né? E, claro, como eu já falei, um cardápio muito democrático. Um cardápio onde você... na época que começou, isso não existia na cidade. Um restaurante de carne ter hambúrguer, né? Um restaurante de carne ter pratos assim para compartilhar, um negócio realmente que fosse criado por um chefe assinando, que tivesse um preço acessível, né? Então pode parecer clichê essa questão da qualidade, né, e tudo mais, mas é porque o básico bem feito é pouca gente que faz, entendeu? Atendimento, bom atendimento, como se o funcionário fosse sentimento de dono, fosse o dono. É o que a gente Comida boa, alta gastronomia. Preço acessível, preço democrático, vamos dizer assim. E a padronização. O chopp é branco, né? A cerveja é branca. Ela tem que estar ali branquinha. E é sensacional e é por isso que você tem esse sucesso. Todo negócio, Gustavo, tem uma inspiração. A gente tem aquela empresa padrão que a gente procura seguir o modelo de negócio, a padronização. Qual é a empresa modelo na tua cabeça que você segue aí o teu Grupo Evol?
Bom, quando a gente foi começar o Parrilheiro, a nossa principal inspiração era o Quintal Debete, em São Paulo. O Quintal Debete, o Parrilheiro foi modelado no Quintal Debete. Guardadas as proporções, o Quintal Debete já fazia muito sucesso com esse estilo de cardápio democrático, ambiente democrático, né? E a gente iniciou o Parrilheiro com essa perspectiva, né? Mas falando de modelo de negócio, né, assim, em si, hoje, sem dúvidas, tem um cara que, né, você trouxe aqui no seu programa que... Foi um grande sucesso. A gente teve a oportunidade de conversar, trocar uma ideia que a gente admira muito e é inspiração para a gente, que é o Afrânio, né? Sem dúvidas, ele revolucionou o cenário gastronômico, sobretudo por levar o Ceará para fora, né? Não, e ele é o rei da padronização. Eu não sei como é que ele consegue, sei lá, com 300 lojas aí, ter a mesma pizza que você come aqui, é que você come em São Paulo e seja lá onde for, né? Impressionante, né? Então, ele criou um modelo muito consistente, né, de expansão, e é isso que a gente vem buscando, né? Hoje a gente está com 4 lojas e seguindo esse modelo do Afrânio. Essa linha... Naquele... Por falar nisso, um abraço pro meu amigo Afrânio Barreira, pro meu amigo Eugênio e pro meu amigo Idésio, que inclusive falei com ele na sexta-feira. Um abraço pra ti, grande Idésio, Rolim. Bom, meu amigo Gustavo, meia hora de programa, a gente vai para um rápido intervalo. E tá sendo muito legal essa conversa contigo, tá passando rápido. E você, meu amigo, minha amiga, que tá aí nos ouvindo, certamente você já passou, já sentou em alguma mesa do Parrilheiro, né, do Seu Conrado, do Burger e Ponto. Pois o cara que criou tudo isso aí, com muita luta, muita dedicação, sofrendo pra caramba no começo, mas vencendo as batalhas, é ele. É o Gustavo Freitas que tá conversando conosco aqui. Se esse cara fosse fazer uma palestra, eu sentaria na frente e pagaria caro pra ouvir. E você tá tendo a oportunidade de ouvir o nosso amigo Gustavo de graça. Portanto, fica aí, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. De volta com o Conexões Especial Grupo Evol. Aliás, nós vamos saber o que significa Grupo Evol. Eu acho que é de evolução, mas depois a gente vê. Quem vai responder isso é o dono, é o meu amigo Gustavo Freitas, dono das marcas Parrilheiro. Não é possível que você não tenha ido para um Parrilheiro, né, depois de tanto tempo e tanto sucesso dessa marca. O negócio começou, deu certo, esse realmente deu muito certo. E aí você começou a querer expandir. Conta como é que foi esse sentimento de expansão. A tua segunda loja foi um Parrilheiro também? Não, a segunda loja veio o Seu Conrado. Veio pós-pandemia, né? Diga-se de passagem, um período aí extremamente que a gente não sabia se ia continuar funcionando. Pandemia realmente castigou muita gente, a gente não poderia ser diferente. Mais uma porrada, né? A gente tinha 7 meses, 8 meses de funcionamento, né? O negócio era um sucesso absoluto já. E a gente se obrigou a fechar, né? E ficamos só no delivery, mas, né, como tudo tem um fim, a gente voltou da pandemia muito melhor do que o que fechou, né? Igual o mercado imobiliário. Mas você já tinha uma vantagem, Gustavo. Você já tinha tido um negócio que era só delivery, lembra? Era. Eu acho que isso aí te deu uma cancha muito forte desse período, né? A gente não tinha delivery no Parrilheiro quando fechou a pandemia. Ficamos 10 dias em casa, eu e meu sócio Lucas, né? E aí a gente, basicamente, o Vitor ficava um pouco mais na parte administrativa ali, mas eu e o Lucas tentando se movimentar para ver o que é que a gente ia fazer e implantar o delivery. A gente implantou em 10 dias mais ou menos o delivery. Né, deu muito certo, a gente conseguiu faturar muito assim no delivery, né? Fizemos muitas ações tudo... e montamos realmente um batalhão lá, né? E a pandemia passou e o negócio continuou voando e cada vez mais, né, na boca do povo, né? O Parrilheiro realmente era uma marca que você via que estava ali consolidando. E aí veio a oportunidade, né, do Seu Conrado. Quem é o Seu Conrado? O Seu Conrado nasceu Ele existe? Existe. É uma figura, né? É uma figura, uma grande figura, inclusive. Ele nasceu da rua Conrado Cabral, né? Onde ficava um restaurante do meu tio, que é sogro do Lucas, meu sócio, né? E ele já estava saindo do ramo também.
né? E tinha esse prédio dele lá no Monte Castelo, foi quando a gente resolveu, né, implantar aí essa nova marca, né? A ideia é que a gente fizesse algo diferente da região, do que tinha na região, porque na região já tinha muita coisa assim voltada para churrasco, churrascarias, né? Tinha ali já há muito tempo Ordone, já tinha, enfim, Caicó, algumas porque coisas já... normalmente, quando você abre a segunda loja, você faz o mesmo negócio, né? Mas você viu que tinha muita churrascaria e resolveu inovar. E a gente começou a pensar, e aí surgiu a ideia do Seu Conrado, Cozinha Brasileira, né? Que é uma opção muito bacana, assim, de algumas gastronomias do Brasil, né? Não é cozinha propriamente regional, mas é uma cozinha que pega ali um pouquinho daqui, um pouquinho dali, de algumas do norte, influências, um pouquinho do sul. Algumas influências do Brasil. O Ralph participou, ele também que criou. Sim, ele também é criador do cardápio de também. Tudo. Então, a gente começou lá muito bem também, né? Assim que abriu, realmente começou um sucesso absoluto, um prédio grande lá, né? Depois a gente foi adequando ali ao movimento da casa, que também foi, né, aquele boom ali, aí depois você vai, né, adequando, né? E foi assim que nasceu a marca. Vem cá, quando tu vai botar um novo negócio desse, Gustavo, seja franco comigo aqui, você já tinha uma reserva de dinheiro ou tu pediu dinheiro emprestado a banco, a tudo? Como é que foi que tu... Porque não é fácil montar um negócio do zero, né? O investimento é alto, né? Na verdade, desde o primeiro negócio da gente, né, começou com quase nada de dinheiro, né? O parrilheiro nasceu de 100 mil reais. Foi mesmo, cara? Foi. Esse dinheiro o Lucas pegou emprestado no banco, né, e ficou 50 mil para eu pagar e 50 mil para ele pagar. Né, foi quando entrou o Vitor com mais um pedacinho ali para complementar e botar para rodar. Mas né? se tu tivesse me chamado, eu tinha entrado menos com 10 mil. Rapaz, não foi menos de 10 pessoas que eu chamei, não. Até hoje eles estão sem cabelo. Não é assim? Não é assim um negócio bom? Não, vem não é meu negócio não, né? Aí se arrepende depois, né? E aí a gente não tinha realmente recurso, mas o parrilheiro já estava muito bem. E a gente meio que foi fazendo um mútuo, né, entre essa operação, formatando esse novo, né, essa nova marca, né? Resultado disso, hoje a gente tem uma alavancagem, né, ainda de negócio. Pandemia também teve uma alavancagem por conta disso, né? Mas a gente está aí, né, de forma estruturada, tentando fazer, né, tudo rodar conforme é para ser. E o Seu Conrado deu muito certo também. Deu muito certo. Tá? Onde é o Seu Conrado mesmo? É no Monte... Não, é no Benfica, né? No Monte Castelo. É Monte Castelo. O bairro Parquelândia, ali pertinho da Parquelândia. E voou também. E o Seu Conrado eu considero muito mais do que qualquer outra coisa. Eu considero ele uma escada muito forte pra gente, né? A gente, depois do Seu Conrado, subiu muito de nível, não só internamente, mas também a nível de vitrine, né? Acabou que você já passa a ter não só uma marca, mas você tem duas, do grupo, do parrilheiro também e tal, e você vai realmente ganhando corpo, né? Isso vai te potencializando no cenário, né? Eu perguntei pra ti em off aqui, antes de começar o programa, eu perguntei, rapaz, qual é o melhor prato que você tem nas operações? Aí, eu não sei se foi o Eduardo, teu diretor, que chegou pra mim e disse, rapaz, é o hambúrguer. É verdade que você tem o melhor hambúrguer do mundo? Rapaz, eu não sei se é do mundo não, mas tem um bocado de gente que é fã, viu? Mas, assim, dentro das opções do parrilheiro, né, o burger do parrilheiro é bastante famoso, né? Mas tem um corte realmente, assim, muito, né, que se destaca bastante, né, que é o steak parrilheiro, né? Então, esse é um corte realmente que leva o nome da casa. Essa carne, ela vem de onde? Do Uruguai, da Argentina? Tu tem uma parceria com algum fornecedor, alguma empresa grande como a JBL da vida? Conta de onde é que vem essa carne. Temos uma parceria boa com alguns grandes nomes, né, como JBS, mas também temos uma parte dessas carnes que a gente tem ali, né, um abatedor aí pra gente. Já né? tem um abatedouro específico para ti? Ele faz um trabalho onde a gente seleciona aí uma quantidade X, Mato Grosso, né, de animais, e a gente consegue fazer, né, puxar essa mercadoria de lá, né, seja de cortes já, né, ou seja, carcaças para a gente maturar. Né? Que coisa fantástica. Bom, eu sei que o negócio cresceu e da pequena pizzaria que não deu certo, que depois foi
Outra. Aberto era para ser outra pizzaria, virou o Parrileiro. Depois cresceu pro seu Conrado. Aí tem o Burger e Ponto. Esse hambúrguer, a gente encontra em todas as operações ou só no Burger e Ponto? O Burger e Ponto, na verdade, é uma dark kitchen que nasceu, né, há mais ou menos 2 anos. Ele fica dentro dos parrilheiros, né? Então sai de dentro das lojas parrilheiras. Em cada loja do parrilheiro nós temos uma cozinha específica para delivery, né? E aí a gente tem lá uma formatação que permite essa hamburgueria funcionar. O Burger e Ponto não é... Eu quero ir pro Burger e Ponto. Não, ela tá dentro das operações do Grupo Evol. Só delivery. Só delivery. Só delivery. Então vamos falar de números, meu amigo velho. Você tem medo de falar de número? Porque tem gente aqui que chega... Então vamos tacar o pau aqui. Vamos lá. Quantas lojas, quantas operações, quantas lojas o Grupo Evol... O que é que significa Evol? Por que Evol? Evol era evolução, realmente. Aí, antigamente a gente tinha a evolução como um escritório, né? Mas não era a função que é hoje, que é uma hold de participação, né? Hoje a Evol, né, virou realmente uma hold de participação, né, de sociedade em cada uma das operações. Cada uma das operações. São quantas lojas? São 4. Atualmente? 4. Quantas pessoas, ou quantas mesas, não, a gente fala por pessoas, né? Quantas cadeiras, no total, as 4 operações têm hoje? Rapaz, no total a gente deve ter aí alguma coisa aí beirando já 1.200 lugares. Qual é o ticket médio de cada conta, em média, do Parrileiro e do seu Conrado? Ticket médio... Eu mandei tu estudar, bicho, o teu negócio. Ticket médio Parrileiro em torno de 350, né, por mesa, né? A gente não faz isso por pessoa. E seu Conrado, né, em torno de 280. 280. As duas marcas, elas funcionam de domingo a domingo ou tem um dia que fecha? 365 dias no ano. 365 dias por ano, direto, né? Qual é a composição societária do Grupo Evol? Quem são os sócios? São os 4 ainda? São os 3 sócios fundadores, né? E o Ralfo, né? O João, o Ricardo e a Denari, que tem participação também naquele sistema, né, do Coco Bambu que você coloca um operador em cada loja. Eles não são operador. Fora eles, nós temos 3 sócios operadores ainda em cada loja e um que faz as 2 funções aí. Quantos empregos gera, incluindo garçom? Quantos empregos gera o grupo? Olha, hoje nós temos por volta de 250 funcionários, né, diretos, né? Então deve ter alguma coisa aí a mais indireta, mas geração de 250. Você multiplica por 4, dá mais ou menos 1.000 pessoas que vivem direto ou indiretamente do teu negócio. Tá crescendo, tá crescendo. Faturamento, fica à vontade. Faturamento anual do Grupo Evol. Ano passado, 2024, a gente chegou a 48 milhões, mais ou menos, né, ano. Esse ano nós temos uma perspectiva aí de ir para alguma coisa aí na casa de 55. Um crescimento em torno de 20%, mais ou menos, né? A nossa expectativa. RH, quem é que toca? Como é que você contrata um parceiro novo, um funcionário novo, em especial, aquele que está na ponta de lança lá, que está na ponta lá, o garçom. Quem é que faz isso? Você tem uma empresa de recursos humanos, um MRH da vida, quem é que cuida disso para ti? Dentro da Evol, nós temos um corpo administrativo, né? A Evol funciona com esse intuito, né, onde a gente tem um time de RH, né, não é uma pessoa só, né? Então nós temos aí 5 pessoas, né, voltadas diretamente e temos além disso os braços, né, como parceiros aí, que pode ser um MRH, pode ser um student de recrutamento, né, e seleção também. Logística, onde é que você armazena a carne, né? Onde é que você armazena todo esse manancial para tu servir no teu restaurante? Cada restaurante, cada operação possui câmeras, né, refrigeradas, né? Além disso, nós temos alguns parceiros que conseguem fragmentar os pedidos para a gente, né? Onde a gente tem uma... Compra X, ele guarda lá e você vai precisando e vai vindo a compra mensal, né? Onde são algumas toneladas aí e a gente vai recebendo isso conforme demanda. Vamos lá, qual é o prato que sai mais? Qual é o carro-chefe do Parrileiro e do seu Conrado?
Bom, parrilheiro em volume deve ser aí tábua de carnes, né? Que é um prato, digamos, mais comercial, né? Um prato onde vem 3 opções de cortes, né? A coxa sobre coxa, a maminha, né? E um chorizo suíno, acompanhado aí de baião, farofa de ovos fritas. Então, assim, é um prato realmente bem comercial, né? Mas é um prato que é muito saboroso e tem uma dinâmica legal, assim, para... Fenomenal. Vamos lá. Você, em termos de ranking, eu sou competitivo pra caramba e eu gosto muito de saber quem é o maior. Como é que você está colocado em termos de churrascaria? Eu posso dizer hoje que a maior churrascaria aqui... Como é que se mede uma churrascaria? Pelo tamanho do salão, de mesa, de cadeira? Ou pela quantidade de carne que você compra? Acho que é pela carne, né? Eu acredito que sim. Quem é o maior? É você? Eu arrisco dizer que sim, viu, Ricardo? Quantos quilos ou toneladas, eu não sei, de carne você compra por ano? Cara, eu vou dar não vou multiplicar por ano não, porque é muito, mas sem dúvida aí na faixa de 12 a 15 toneladas mês, né? Olha, então nós estamos falando aí, vezes 12, são quase 150, 140, 150 toneladas por ano. Isso. É verdade que você armazena 1 tonelada só de coração de galinha, é verdade? Mas é coração de galinha que só porra. É demais, mano. Haja galinha, né? Pra morrer, mesmo, é verdade. Só coração. O povo pra gostar de comer coração, né? Rapaz, que coisa fantástica. É isso aí. A maior churrascaria, o termo tá correto, né? Churrascaria do Ceará, que é a Parrilheiro do Grupo Evol, que também é dono da marca Seu Conrado e Burger e Ponto, que é uma dark kitchen. Ela não tem uma loja específica, mas ela está dentro das operações Seu Conrado e Parrilheiro, me corrija se eu estiver errado, e você pode pedir lá no... Parrilheiro somente. No Parrilheiro, né? E você pode pedir iFood. Pelo iFood da vida e vai comer o melhor hambúrguer do mundo, segundo algumas pessoas já me disseram, né? A pandemia, ela foi outra porrada pra você já falou aqui. Mas teve algum momento que, quando aconteceu o negócio, você olhou assim pro teu sócio, meu Deus do céu, o que é que vai ser agora? 7 meses de negócio, pensou que o mundo ia se acabar, Gustavão? Rapaz, nada que se compara à pandemia, não. Nada que se compara à pandemia, realmente, nem a gente tinha recurso, né? E nem a gente tinha expertise de conviver com aquilo. Ninguém tinha. A gente não sabia como lidar realmente, não sabia o que ia vir pela frente, não sabia se retornava ou não retornava. Era bem obscuro e foi extremamente desafiador. O meu sócio Vitor, ele sempre dizia que não sabia se a gente ia sair do outro lado. Aí a gente dizia, rapaz, não tem opção de não sair não, mas a gente tem que furar. É o que todo mundo que se deu bem disse, né? Meu amigo, velho, vamos falar de futuro rapidamente. Quais são os próximos passos do Grupo Evol? Quais são adiante aqui pra gente, quais são as próximas lojas que você pretende inaugurar aqui em Fortaleza ou fora? Ricardo, esse ano de 2025 a gente está trabalhando muito forte num planejamento, né, tanto orçamentário como na construção também de um pitch de venda de parte do negócio, né? Então a gente está trabalhando no equity aí do grupo, onde a gente quer captar, né, investidores para expandir, né, para expandir, né, muito provavelmente para fora, né? Uma das nossas visões aí de sempre foi nos tornar um dos maiores grupos, né, gastronômicos do Nordeste. Continua pensando grande, né, bicho? E aí, até como conselho, né, do próprio Afran, ele disse que a gente pensasse a nível Brasil, não só Nordeste. Então, assim, é algo que a gente pensa, sim, né, com visão aí de futuro, né? Sem dúvidas, o Parrilheiro com grande parcela disso, né, é a principal marca da gente, é a referência que a gente tem, é a nossa vitrine, né, de negócio. E é isso, ao final de 2025, muito provavelmente a gente esteja aí com essa rodada de possíveis investidores para essa nova empreitada, esse novo salto e expansão. Você não pensa em abrir loja em shopping, não? Sim. Porque eu vejo que tuas lojas, elas são... Tem um shopping lá do Eusébio e tudo, mas as outras são soltas, né? Mas, assim, você pensa em ir para esses... Deve ter convite pra caramba aí também, né? Já tiveram oportunidades, né, de a gente ir para shopping Fortaleza, né? A gente ainda não formatou nada nesse sentido,
Mas sim, temos opção aí de talvez nessa expansão, né, focar em shopping. Qual é a próxima loja do Grupo Evol? Já pode dizer? Não tem ainda formatado. 100% definido. Porque vai vir com esse processo do Act aí. Sustentabilidade é um termo que se fala muito hoje, né? As operações verdes, né? É tudo dentro do sustentável. Ou ESG, né? Como é que você coloca esse pensamento, essa diretriz dentro da tua empresa? Existe? Existe. A gente tem energia solar, né, em algumas, né, dos prédios, né? Não são todas, mas temos, né, em algumas. A gente hoje em dia já compra também. Temos triturador de alimentos, né, onde a gente também faz o processo aí de orgânico, né? Temos um coleta seletiva, né, onde a gente já tem uma equipe de nutrição que acompanha isso aí pra gente em cada operação, né? Então, assim, a gente tem um trabalho minimamente aí do que né, é exigido também, mas é isso. Assim. Gustavo, a gratidão, na minha visão, é um dos mais nobres sentimentos da humanidade. Eu queria que você ficasse à vontade para agradecer aquelas pessoas que mais te deram a mão para você chegar onde chegou e certamente, jovem do jeito que você é, empreendedor do jeito que você é, vai chegar muito mais longe. Pode ficar à vontade para agradecer, meu amigo. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus, né? Sem Ele eu não conseguiria estar aqui onde eu estou. Agradecer minha esposa, que sempre esteve ao meu lado, né? E continua do seu lado, tá aqui, continua, só não tá aparecendo aqui, mas tá aqui. Quero agradecer meus pais, agradecer aqueles que realmente me deram base, né? Mas também agradecer demais e dizer que estou aqui representando meus sócios, né? Que eu tenho aí uma estima muito grande, né? Eu tenho realmente uma sociedade sem problemas, né? Assim, que é muito difícil, demais, né? E então quero mandar um abraço aí para cada um deles, Lucas, Vitor, né? Ralf, Denari, João e aqueles que também investem aí no negócio. Então, agradecer a você aí a oportunidade de estar aqui. Obrigação nossa, mano. E é isso, eu acho que, claro que também eu não posso deixar de agradecer a cada um dos milhares de clientes da gente, né? Porque por acreditar no nosso trabalho, né? E ser realmente, fazer parte dessa história. Tem algum cliente lá vamos dizer, do Parrilheiro, que foi a primeira operação, que tu conhece pelo nome, aquele frequentador assíduo lá? Diga um nome aí. Que é uma Rapaz, forma de tem um também. cara que eu nem conheço ele pessoalmente de apertar a mão dele, mas eu conheço da recorrência de tanto ele ir, que é o Paulo Bandeira. Né? Esse cliente é um cliente que realmente ele vai eu não sei nem, ele vai mais lá do que eu, entendeu? Paulo Bandeira, parabéns pra você, meu amigo. Você é um dos motivos do sucesso aqui do Parrilheiro. Pra finalizar, meu amigo, a pergunta de $1 bilhão. Qual é o segredo do sucesso do Gustavo Freitas e do Grupo Evol? Cara, eu acho que resiliência é uma palavra que resume bem a gente, assim, realmente, né? Nós temos também uma coisa que eu acho que é fundamental para qualquer área que você vá atuar, para qualquer área que você, né, deseja crescer. Fazer o que gosta. Né? A gente realmente faz o que ama. Né? Eu posso falar, né, por mim que eu não sei fazer outra coisa, né? Então eu me proponho a fazer com excelência, né, aquilo que a gente faz, né? Tenho um negócio dia e noite, durmo com ele na cabeça e eu acho que é isso que traz aí a essência da excelência, sabe? Você falou tudo. Fazer o que gosta e ganhar dinheiro com o que gosta. Não é fácil. Não é fácil, né? Mas você tem esse dom e essa dádiva divina que trouxe um negócio para você, que você se identifica, que você gosta e vive dele, ganha dinheiro com ele, faz muita gente feliz porque você serve lá no Grupo Evol, nas suas marcas, comida de alta categoria e um atendimento primoroso. Daí o segredo do teu sucesso. Aperte minha mão aqui. Obrigado. Valeu. Me arranjei aquela... Olha aqui, ó. Só pra gente mostrar aqui pra todo mundo aqui, ó. Parrilheiro, sal, carne, parrilha, Grupo Evol. Tá aí a marca. Parabéns, meu amigo, por tudo que você fez até hoje e que o futuro seja ainda mais brilhante para você. Obrigado. Esse foi o Conexões de hoje. Lembrando que todos os domingos
8 horas da manhã você acorda de uma maneira mais feliz, diferente, ouvindo as histórias reais, verídicas, sem corte, só o corte de carne aqui, dos grandes cearenses de todos os tempos. Não precisa ser um bilionário, não precisa já estar na terceira idade, não. Tá aqui um jovem de 37 anos de idade que daqui a algum tempo, você vai voltar daqui a uns 3, 4 anos, não com 40, 50 milhões de faturamento por ano, mas com 200, 300, porque eu sei que esse cara vai muito longe e ele já cresceu muito, por isso que ele está aqui sentando na cadeira dos campeões, o Conexões. Obrigado por tudo, pela grande audiência, a gente se vê. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade.